Tá, um cubo mágico. Tem uma metáfora, exatamente. Isso aqui é o cubo mágico, cubo de Rubik, né? Que foi o inventor, o Rubik. Uma pena que esse daí, infelizmente, você pegou um exemplar de merda do cubo de Rubik. Não, esse aqui eu tô vendo, ele tá meio... Esse de 1,99, Não, mas tá de boa. Eu tenho uma metáfora que é o cubo cômico de Rubik, em vez do cubo mágico de Rubik. Porque o que é? Eu vou fazer uma piada. Eu tenho uma intenção. Uhum. A minha intenção tá aqui, é azul. Essa é a minha intenção. Só que o humor, ele é, por natureza, a arte em geral, permite múltiplas interpretações. A piada que eu vou transmitir, ela vai chegar em cada pessoa e ela vai atravessar o que eu chamo de filtros cômicos. São diversos filtros. O filtro etário determina um determinado tipo de gosto. O que você ri com 60 anos não é o que você ria quando tinha 10. Obviamente tem uma mudança. Uhum. Você tem um filtro etário, você tem um filtro sexo, dependendo do masculino, feminino, gênero ou sexo, isso também vai influenciar. Tem pesquisas que comprovam isso. O ambiente onde você nasceu vai influenciar. Tem um tipo de humor em tal local, tem um tipo de humor em outro local. Então tem uma série de fatores que a piada precisa atravessar e vai influenciar. Ou seja, não necessariamente você vai enxergar a cor que eu pretendia. Entendi. Entende? Porque vai atravessar filtros. Então, esses filtros vão determinar a posição das pessoas. É como se eu fiz a piada com a intenção azul e amarela, que é o que eu estou vendo exatamente do ângulo que eu estou aqui. Tá? Uma pessoa posicionada aqui vai falar, não, é azul e amarelo mesmo, dá risada. Você está vendo verde, laranja e verde. Numa dessa, o verde, você pensa, você vai rir porque você interpretou diferente da minha intenção. Tu falou azul, eu entendi verde, é engraçado assim mesmo. Tu deu risada também. Tu deu risada também. Entende? Uhum. Um sujeito que tá... Porra, o que acontece? Tem pessoas que estão aqui, ó. Com a cara no vermelho enfiada no cubo. A cara enfiada no cubo. Ele só vê vermelho. Então, pra ele, é como se fosse piada com minoria é ofensa e preconceito. Não há outra interpretação. É ofensa e preconceito. E aí o erro é ele presumir que todo o cubo é vermelho. Ele não tem a noção que tem outras 5 faces em jogo. E não tem também aí um problema, Léo, que é achar e tentar impor que todo mundo enxergue só vermelho também? Também. É você presumir que a sua leitura... Isso aí se chama realismo ingênuo. Realismo ingênuo é a crença de que a gente interpreta a realidade 100% como ela é. E não. Né? Você interpreta uma representação criada na sua mente. Cabe você entender isso. Né? Eu acho que a gente tem intérpretes. Você tem um intérprete fechado, semiaberto e aberto. O fechado é o cara que é o realismo ingênuo. Ele acha que a visão dele é real e quem não está enxergando dessa forma não está enxergando porque está com alguma cegueira ideológica, religiosa, está sendo manipulado, mas a verdade dele é absoluta. Mas esse cara também a gente não tem como mudar ele para um outro patamar, tem, Léo? Porque ele precisa ele mesmo despertar. Porque esse cara, ele não está preparado... Aí entra parte do meu trabalho com o meu livro. Tá. Esse cara, ele não está preparado para responder qualquer coisa que tu falar para ele sobre isso. Ele não está nem preocupado em entender o que você está falando. Ele está só esperando você acabar de falar para ele responder. E aí, como tu conversa, como tu pões algum tipo... Como essa conversa, de uma forma geral, faz sentido com um cara que não tá afim de conversar? Cara, na internet, difícil, você não vai convencer ninguém. Vai convencer ninguém, porque a internet é Coliseu Romano. Isso. Ninguém tá ali pra debate. Quer tá ver ali pra sangue. Empurrar o cristão aos leões. Quer ver sangue. É isso. Então ali ninguém vai convencer ninguém de nada. É cada um lutando pra manter o seu ground ali, o seu território. Mas... Qual que é o jeito de... A maneira de você, pelo menos, tentar fazer a pessoa refletir, né? Eu acho que é isso, é você refletir. E fala, porra, pode ser que... Só isso. Tanto que eu não... É o que eu falei. O humor pode ofender? Pode. Claro que pode. O humor, ele pode tanto ofender quanto fazer bem. Ele pode tanto gerar uma coesão e unir as pessoas, como promover uma exclusão. Ele é como se fosse um imã. Ele tem principalmente o humor negro. Você tem um polo positivo e um polo negativo. Qual que é a falácia de algumas pessoas, o erro delas? É achar que você pode eliminar o lado negativo. Isso aí é acabar com a natureza do fenômeno. Você não tem como tirar o polo negativo do imã. Impossível. Então não é mais imã. É isso. Então esse é um grande erro interpretativo. Uma maneira de você
pelo menos fazer a pessoa refletir, tem uma metáfora de um sujeito chamado Jonathan Haidt, sabe quem é? Não. Os livros dele são muito bons, cara. Tem um que é a hipótese da felicidade, Happiness Hypothesis, onde ele cria essa metáfora, que é do elefante e do condutor. Seria o elefante e o ginete. Onde o elefante, ele representa a emoção. Ele é o seu emocional. Tá. E o condutor, ele é o racional. Tem diversas metáforas que explicam essa relação razão-emoção no ser humano. Essa dele e de fato eu concordo, é uma metáfora boa e intuitiva, fácil de você entender, porque, cara, se o elefante quiser ir para um lado, por isso ele usa um elefante, não interessa se o condutor não é um cavalo, não é um pônei, é um elefante. Se ele quiser ir para a esquerda, ele vai. Dane-se que o condutor tá puxando para a direita. Ele vai, entendeu? Então, qual que é os... E aí, muitas vezes, o que acontece? Que a pessoa não vai ouvir. Diversas das respostas, elas não são racionais. Elas são emocionais. Sim. A racionalização, ela vem pós-emoção. Atuando como se fosse o seu advogado de defesa. Ela só vai justificar a sua escolha. Isso. Tá. Ela não é a razão da sua escolha. Tá? Perfeito, tô entendendo. Entendeu? Você já reagiu emocionalmente. Mas eu tô sentindo que, pra mim, eu tô te dando razões, mas na real eu tô explicando. Na verdade, eu tô inventando uma explicação pra minha reação emocional. Exatamente. Entendi. E na sua cabeça você pensa, não, é isso porque... Isso. Pô, eu raciocinei e cheguei nessa Só que eu nessa raciocinei conclusão. depois. Exatamente. Você raciocinou depois e muitas vezes sem nem fundamento. Uma das pesquisas que eles fizeram, por exemplo, a mulher pegou e tinha uma bandeira velha do país, no caso dos Estados Unidos, que a pesquisa foi lá, e aí ela decidiu rasgar e fazer um pano de chão. E fizeram essa pesquisa na rua. O que você acha? Tinha gente, não, acho errado. Mas por quê? Não, alguém pode se ofender, que é o símbolo do país. E eles antes tinham descrito, não, mas ela mora sozinha, não tem ninguém vendo. Não, mas ainda assim, não é legal. Mas por quê? Não, porque alguém pode se ofender, mas ninguém sabe. A reação é emocional. Mas por que ela não pode fazer isso? Não. E aí a pessoa vai tentar, é o advogado tentando buscar, não pode porque vai ofender. Não, porque é um símbolo nacional, mas ninguém viu. Não, mas não pode porque na Constituição, mas ninguém vai saber. Não, mas não pode porque... E aí termina... Uma outra proposição dele. 2 irmãos. Um menino e uma menina. Maior de idade. Eles chegam numa conversa e falam, olha, eles decidem... Isso é uma hipótese moral para ver o julgamento. Exatamente isso. Lá vem. Não. Eles decidem, Bora transar? Exatamente. Vamos transar? Os 2 consentem. Falam, não, vamos usar preservativo, vamos fazer uma vez, ver qual vai ser. Fazem, ok. Sentem até que, aproximou eles, mas optam por, ok, não, até ajudou, mas não vamos fazer de novo. Ok, essa é a situação. E aí, pesquisa na rua. O que você acha? Não, acho errado. Mas por quê? Não, porque não pode. Irmão com irmão, é consanguíneo, não pode. Mas por quê? Não, pode nascer, questão genética, pode nascer um filho com problema, mas usaram camisinha. Não, mas pode afetar o relacionamento dele. Ele ficou até melhor. Não, mas aí pode prejudicar outro relacionamento. Não, eles falaram que não vai ter de novo. Não, mas é o advogado tentando caçar aonde que eu processo esse humorista. É isso, é o que ofensa a minoria, o que é? Ele ofendeu a igreja, tentando caçar uma justificativa. E tem gente que uma hora fala, eu não sei porquê, mas eu sinto que é errado. É isso. É emocional. Então, qual que é o jeito? Que para mim é a mesma coisa. É a mesma coisa de um cristão fervoroso, quando ele ouve uma piada de Deus. Não pode. Por quê? Porque é sagrado. Não, mas esse cara nem acredita nisso. Não, mas ele tem que me respeitar. Não, tudo bem, mas ele fez no pau. Não, mas não pode. Não... É emocional. Do mesmo jeito com minoria. Mesma coisa. Não pode falar da minoria, mas um comediante no pau. Não, mas não pode, vai gerar preconceito. Mas tem prova disso? Não, mas não pode. Não há uma justificativa racional. É um julgamento. É uma reação emocional, onde você cria uma justificativa racional para explicar a sua emoção. Então, esse é o grande problema também. Se você pega debates políticos, quem é um extremista, seja de esquerda ou de direita, a pessoa que não quer ouvir, a reação dela é emocional
E a justificativa, ela Sim. não tem nem... Ela só está justificando. E aí esse é o problema de, assim, se você derruba com todos os argumentos sólidos, com pesquisa, com tudo, se você derruba a explicação, o cara não vai mudar de opinião. Por quê? Porque aquela opinião não é fruto dessa explicação. Então não adianta você derrubar ela. Perfeito. O fruto é emocional. Não adianta. E aí não adianta. Qual que é o jeito? Tentar falar com o elefante. Tentar falar não com o condutor, não com argumentos. Tentar ir no emocional. Tentar fazer a pessoa refletir sobre essa racionalização em relação à emoção. Se ela começa a pensar isso, aí pode ser que ela entenda e mude de opinião. Então, esse é o ponto. E gritando e argumentando na internet, esquece. Você não vai mudar ninguém. Ninguém. Então, parte do meu ponto é esse também. É trazer argumentos. É o que eu falei, eu não invalido a pessoa se irritar. Inclusive, eu entendo. É isso, deixa eu tentar entender por que esse cara se irritou. O que acontece no cérebro da pessoa. Porque é isso, é uma reação neurológica. É uma reação neurológica. Quando você ouve a piada... Cara, tu é muito nerd. Eu só preciso do laudo do autismo. Eu vou marcar. Mas eu tô gostando. Eu só preciso do laudo, velho. Só preciso do laudo. Quando você escuta É só uma marcar, piada... é só marcar a consulta, velho. Só falta. Eu acho que eu não preciso nem chegar. Se eu chegar lá. mesmo. Se eu falar, pô, olha, quando eu tinha 18 anos, eu criei um sistema de mnemônica pra memorizar as 52 cartas num baralho. Eu associei cada número numa imagem: leão, anão, mão, rua, cão, boi, teja, avião, luz. E aí é só falar isso que já. Meu Deus, cara. Não, eu comecei na mágica, né? Então eu memorizava baralho também. Mas que bom, então tu é super nerd mesmo há muito tempo. Sim, sim. Sensacional. Sim. Então eu tava dizendo, quando a gente escuta uma piada... Ela vai percorrer um caminho no seu cérebro, onde eu tenho uma metáfora nisso no livro também, mas encurtando... Tu consegue explicar por que uma pessoa acha algo engraçado? Sim. A gente ri de uma piada, basicamente, quando ela atravessa todos esses seus filtros cômicos que eu falei. Porque, e aí cada pessoa, são 10 filtros, não vou falar todos, leiam o livro, que aliás já está vendendo. Já está vendendo. Tá pré-venda, todo mundo que comprar até o lançamento, o livro vai autografado. Família, a gente vai deixar aqui ou no comentário fixado ou então na descrição o link para você comprar lá diretão, tá bom? Facinho. Sei nem onde vende. Fabricadomor.com.br. Aí, tá bom, beleza. Tá vendendo lá, então... E autografado quem comprar antes do lançamento, tá? A hora que eu fechar o lançamento, aí não vai ser mais autografado. Então, assim, são 10 filtros. Eu fiz uma piada, ela tem que atravessar todos esses filtros e aí você vai rir. Claro, partindo do princípio que ela tem uma construção de piada, que ela tem uma incongruência. Todos temos os 10 filtros ou pessoas podem ignorar vários desses? Não, todo mundo tem. Todo mundo tem. Tá bom. Eu fiz uma pesquisa extensa para chegar em uma classificação... A gente tá falando do que a gente acha engraçado. Perfeito. Tá exato, bom, tá bom, exato. Ela tem que atravessar esses filtros. Porque se não atravessar, por exemplo... E aí alguns filtros podem ser mais espessos do que outros, né? Um filtro ideológico é um que ele é mais espesso do que um filtro etário, para provocar uma reação, principalmente. Tá, né? Entendi. Então, assim, a piada tem que atravessar esses filtros. Você ouviu a piada, ela entra pelo seu canal auditivo, passa